Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Como de praxe, por favor, digam de onde são, que nós gostamos de saber. Obrigada por estarem aqui essa noite. A Larissa, de Curitiba. Quem mais? A Carolina de Pinda mesmo. Vanessa, de onde você é? Boa noite. Manaus. Legal. Vamos esperar uns minutinhos até que o pessoal esteja chegando. Andréia de Santos. A Andréia Santos de São Gonçalo, no Rio. José Cícero, de São Paulo, capital. Liliane não falou. Lohane, de Goianésia. Liliane de Bebedouro. Bem-vindos. A Lidiana, de São Caetano. Vamos já começar. Uma boa noite a todos. Hoje, nosso webinar vai falar sobre o marketing jurídico da advocacia na prática, previdenciária. E eu queria agradecer ao doutor Gustavo por ter aceito o nosso convite. Vou passar para a doutora Roberta dar uns recadinhos de hoje. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer inicialmente o doutor Gustavo pelo fato de estar virtualmente aqui na nossa subseção de Pindamonhangaba, para tratar de um tema tão interessante e tão atual, né? O marketing jurídico na advocacia previdenciária. Um tema bastante instigante e só de ver o fundo do professor aí a gente já percebe que o cara é fera, né? Um cenário maravilhoso. Professor, seja muito bem-vindo à nossa subseção. Todos os participantes aproveitem a palestra. O Dr. Gustavo, ele é advogado e ele é expert nessa área de marketing jurídico. Ele realmente aplica isso na advocacia dele e veio aqui compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dele, os benefícios que ele colhe com o marketing jurídico. Então, tenham todos uma excelente palestra e aproveitem. Todas as dúvidas que vocês tiverem relacionadas ao tema, mandem aqui para a gente no chat. E aí depois, no final da exposição do professor, a gente vai repassar as perguntas para ele. Tá bom, posso começar? Sim, eu só vou, né, a Roberta já adiantou que sou advogado, especialista em direito previdenciário, é também formado pela PUC, né, de Goiás, e é proprietário do escritório Escobar Advogados com atuação há 15 anos. Tem a palavra, doutor. Obrigado. Primeiramente, obrigado a Roberta pelo convite, né? E um prazer estar aqui, um prazer verdadeiro, né? Quem me acompanha aí sabe aí deixa eu só desligar o ar aqui que está fazendo um barulho, mas agradecer a presença aqui, a doutora Adriana também. É sempre muito bom, eu não apenas gosto do tema, como eu vivencio ele todos os dias, toda hora aqui no escritório, né? Hoje fiz bastante marketing digital, marketing jurídico, né? Gravei os vídeos, publiquei, e agradeço pela deferência aí me chamar de professor, mas eu não sou professor. Eu gosto de compartilhar as experiências que a gente vive aqui. Eu acho que professor é um título de muita responsabilidade. Eu acho que eu ainda tô longe de dizer para as pessoas o que elas devem ou não fazer. Eu ainda estou na fase aí. Eu gosto muito de compartilhar com os colegas, principalmente aqui, né, previdenciaristas, uma área tão bacana, e compartilhar as coisas que têm dado certo, né, as coisas que a gente já errou também, mas depois a gente corrigiu. Mas agradeço aí pelo elogio, tá? Ser chamado de professor. Olha, mas com certeza você tem muito a agregar hoje, e aqui você está na condição de professor hoje, sim, que com certeza aprenderemos com você. Então, sinta-se prestigiado com esse título.
Tá bom, obrigado. E pode ter certeza que é um prazer para mim estar aqui compartilhando com vocês. Igual eu falei, eu vivencio isso, eu vejo, eu colho os resultados disso, não só para mim, mas para minha equipe também, para os clientes, que é importante, principalmente a produção de conteúdo, né? Deixa eu fazer uma breve, então, introdução aqui ao nosso trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Escobar, eu sou advogado especialista em direito previdenciário, moro em Goiânia, né? E a gente atua há 15 anos, somente no direito previdenciário, né? Nós temos escritórios em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Vou tentar explicar aqui como que começou, a doutora Camila aí é de Goiânia também. Bom, como que começou, né, esse trabalho nosso no marketing digital? Eu não sei como é que as pessoas aqui já lidam com marketing digital, se estão começando, se já fazem alguma coisa ou se já estão em estágio avançado. Mas, veja, até hoje a gente enfrenta, né? Lá atrás eu comecei a enfrentar um problema que é muito comum entre todos os colegas que estão aqui, que é a captação ilegal de clientela, né? Lá em frente, nosso principal escritório, em frente à agência do INSS de Aparecida de Goiânia, tem acho que uns 10, 12 captadores todos os dias na porta. E esse é um problema muito comum em todos, pelo menos que eu ouço os colegas reclamarem muito. E a gente chegou num ponto que a gente teve que decidir, né? Eu virei para a minha equipe e falei, olha, ou a gente coloca captador também na porta do INSS, ou a gente parte para outro caminho. E foi aí que surgiu a oportunidade, isso acho que há uns 8 anos atrás, de iniciar no marketing digital, que é o que a gente chama de um oceano azul. Naquela época ninguém estava fazendo ainda. Naquela época ninguém pensava em gravar vídeos, produzir conteúdos para o público. E aí a gente começou, então, a gente preferiu não colocar captadores na porta e foi a melhor decisão que nós tomamos. E isso eu posso garantir para vocês. Quando a pessoa... Fazer marketing digital, viu, Roberta, doutora Adriana, não é a única saída, não, para quem quer aumentar o seu escritório, para quem quer captar de forma legal mais clientes, não é a única saída, mas é uma excelente alternativa, porque você faz o seu conteúdo, você é dono ali da sua plataforma, é muito gostoso tudo isso. Eu sou suspeito em falar disso, né, porque eu gravo o meu vídeo, eu publico o meu vídeo e logo em seguida eu começo a ver ali os frutos disso. E frutos disso não se confunda com pegar novos clientes, não é assim que funciona. Eu até estava conversando com o Rodrigo na última live que nós fizemos no IEPREV. Às vezes a pessoa fala assim, Gustavo, o último vídeo que você gravou, você pegou quantos clientes? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é tão fácil assim, né? É um trabalho de médio e longo prazo. É um trabalho de geração de autoridade. Então, eu vou falar aqui um conceito que eu desenvolvi em cima de todo esse trabalho que nós fazemos, e aí, em cima desse conceito, eu vou destrinchando aqui, que aí a gente consegue abordar tudo nesse tempo aqui, que é um pouco curto para falar. Se deixar, eu falo aqui a noite inteira, né? Mas vamos lá. Eu acredito o seguinte, o marketing jurídico digital, eu vou focar aqui no digital, que é o que mais acessível para todos nós fazemos. Ele é sustentado em 3 pilares. É importante que todo mundo entenda a importância disso. Marketing jurídico digital consiste na geração de autoridade por meio da produção de conteúdo relevante e conhecendo as ferramentas necessárias para isso. Tá bom? Então, guardem bem esses 3 conceitos, que eu acho que tudo gira em torno deles. O que é a geração de autoridade? Basicamente é como você quer ser visto, como você quer ser lembrado pelo seu público, tá certo? Pelo seu público-alvo. E veja bem, o seu público-alvo, no nosso caso, eu acredito que nós estamos falando aqui como advogados previdenciaristas para clientes do RGPS e RPPS. Diferente do professor Rodrigo, que também é advogado, mas ele tem um foco mais em alunos, ele é professor, né? Então, ele tem uma linguagem mais técnica. Quando a gente fala em geração de autoridade, a gente tem que gerar autoridade para o nosso público. A nossa preocupação, o nosso foco tem que ser o nosso público-alvo. O meu especificamente, claro que no direito previdenciário tem um leque muito grande. O meu especificamente, 70% das nossas demandas são benefícios por incapacidade, auxílio-doença, LOAS,
aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. Então, são pessoas, na maioria das vezes, muito simples, muito humildes. Eu tenho que falar com essa pessoa. É para essa pessoa que eu tenho que gerar autoridade. E autoridade não se confunda com glamour, com status, não. É simplesmente você se comunicar com ela. É você pegar aquela bagagem que você trouxe da faculdade, da sua pós, do seu mestrado, traduzir aquilo e entregar para aquela pessoa. Mostrar para aquela pessoa que você é um especialista naquela área. Então, isso é o que eu chamo de geração de autoridade. E como que você faz isso? Através da produção de conteúdo relevante. E aí eu reforço novamente. Relevante para quem? Para os colegas? Não. Aí é que tá, muita gente começa, é um erro que eu vejo de alguns colegas que estão começando. Ele ainda está preso naquela linguagem muito formal do juridiquês, ele usa termos como a jurisprudência. Essa semana passada o STJ julgou o tema tal. O seu cliente não tem que saber disso. Você tem que falar uma linguagem mais simples para ele. Então, você tem que produzir o conteúdo relevante para quem? Essa é uma diferença muito básica que a pessoa tem que fazer na hora que ela começa a produzir conteúdo. Tem que ser relevante para o seu público. Não corra, não cometa esse erro de falar para colegas advogados, né? A não ser que você seja professor de direito previdenciário, né? E aí, terceiro pilar, que é conhecendo as ferramentas necessárias para isso. Então, onde é que o seu público está? E aí também entra muito aqui a vaidade da pessoa, às vezes do advogado. Ele fala assim, também vejo acontecer isso bastante com alguns colegas. Mas eu não gosto de Facebook. Eu até apaguei meu Facebook aqui do celular. Tá bom, mas seu cliente está no Facebook? Se o seu cliente está no Facebook, sinto muito, você vai ter que voltar para o Facebook. No nosso caso, ele está no Facebook. Até um mês atrás, exatamente há um mês atrás, eu estava falando aqui para o pessoal que eu jamais imaginaria ir para o TikTok, né? TikTok. Ontem completou um mês que nós estamos no TikTok. Um mês. 20 vídeos, fiz 20 vídeos até agora e já estamos lá com 36 mil seguidores. Então, assim, muita gente do público previdenciário está no TikTok. E você não precisa fazer a dancinha do TikTok para aparecer. Basta fazer o conteúdo relevante. A gente produz o mesmo conteúdo que a gente publica no Facebook e no Instagram, a gente republica lá também. E tem dado muito certo. Tem dado tão certo, Roberta, Adriana, de verdade. Acabei de chegar aqui no meu escritório, acabei de chegar de uma reunião lá no nosso outro escritório, acabamos de contratar mais uma advogada, doutora Marina, somente para ficar no TikTok. Vejam o tamanho, vejam a dimensão da coisa. Nós contratamos e tinha que ser advogada, não podia ser estagiária. Nós acabamos de fechar um contrato com uma advogada só para ficar no TikTok, só, né? Mas a dimensão é muito grande. Há uma semana, eu sinto o maior prazer em compartilhar isso aqui com vocês. Há uma semana ela fez um teste, ela está em fase de teste. O teste dela era responder as perguntas e as mensagens que chegam por inbox. Há uma semana ela não consegue limpar as mensagens que chegam. E ela está dedicada exclusivamente a isso. Ou seja, o nosso público está no TikTok. Nosso público previdenciário está no TikTok. Então, assim, é o que eu falo, conhecer as ferramentas necessárias para isso. Então, Instagram, você sabe o horário certo de publicar no Instagram? Você sabe usar as hashtags a seu favor? Se você não sabe o que é hashtag, você tem que estudar. Falta muito isso no colega que está começando também no marketing digital. Tem que estudar. Não tem atalho. Não tem aquele hackzinho, aquele pulo do gato para conseguir mais seguidores. Não tem. A única estratégia para você conseguir mais seguidores e de forma qualificada é produzindo conteúdo relevante com consistência e com frequência. E, mais importante, outro erro que eu vejo alguns colegas cometendo, né? Para de produzir conteúdos para ganhar novos seguidores. Foca em produzir conteúdos para quem já te segue. Respeite a sua audiência. Você tem muita coisa para falar e eles querem ouvir o que você tem para falar.
A gente sabe muita coisa. Aquilo que parece simples para a gente, poxa, mas eles não sabem, por exemplo, que, sei lá, o que é uma carência, por exemplo? Não, eles não sabem o que é carência. Eles não sabem o que é período de graça. E veja, para nós, período de graça é uma coisa simples. Para eles, pode representar, não, peraí, então quer dizer que eu ainda mantenho os meus direitos nesse período aí que o senhor está falando, nesses 18, nesses 24 meses? Sim, você mantém seus direitos no INSS para auxílio-doença. Poxa, eu não sabia. Então, assim, só que você não vai usar o termo período de graça, você vai traduzir isso para ele. O que significa? Que ele ainda mantém os direitos no INSS mesmo depois que ele para de contribuir. Então, até a linguagem, você tem que usar uma linguagem mais simples. Entende? Então, como que você vai alcançar essa pessoa? Através de uma linguagem simples, produzindo conteúdo relevante, com consistência, com frequência e etc. Tá certo? Roberto, eu queria saber se até aqui alguém tem alguma dúvida ou se eu posso continuar. Como que vocês querem? Gustavo, pode continuar, assim, a gente deixa as perguntas para o final. Mas eu já fico super curiosa aqui com as coisas que você fala, então já vou aproveitar para fazer uma pergunta, mesmo fugindo um pouquinho do previsto. Eu tenho visto que as redes sociais têm faixas etárias, né? O TikTok é uma rede social destinada mais para jovem, o Instagram para um público, acho que até uns 35, 40 anos, e depois disso, acho que mais Facebook. Compartilha com a gente que benefícios que você enxerga de estar presente no TikTok. Você comentou que contratou, inclusive, uma advogada para responder mensagens. E que tipo de acionamento o seu escritório tem recebido no TikTok, considerando que é um público mais jovem? Aí é que tá, Roberto. Sabe por que sabe o dia que eu decidi entrar no TikTok? Eu tenho 2 filhas. Essa aqui, a Rafaela, e a Laura, que está aqui em algum lugar aqui. Né? A Laura é a minha mais velha, ela tem 11 anos. Um dia a gente estava brincando lá em casa, na chácara, e ela falou, eu falei assim, Laurinha, e o TikTok? Ela falou, pai, o TikTok já era, a gente saiu de lá. Eu falei, o quê? Como assim? Pai, o TikTok já era. A gente não tá lá mais não, a gente tá no Roblox agora. Roblox é um joguinho aí que tem uma rede social. Eu falei, caramba, eu também achava, pô, que TikTok para mim era só palhaçadinha lá, criança. E aí uma amiga minha, Nicole, a doutora Nicole, aqui de Goiânia, falou, Gustavo, você tá perdendo tempo. Seu público tá no TikTok. Aí ela me explicou por quê. TikTok, todo mundo é feliz do jeito que é. No TikTok não tem aquele TBT da pessoa que viajou para Dubai, aí chega quinta-feira ela posta. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu estava em Búzios no TBT. Não, no TikTok não existe. No TikTok ninguém escreve coisas bonitas, é só vídeo. A gente fala, é uma farofagem lá, todo mundo é feliz do jeito que é. E esse povão, no bom sentido, estava lá esse tempo todo. O que aconteceu? Os mais idosos, eu falo idosos assim, não vou nem dizer idosos, não. A turma acima de 40 descobriu o TikTok, descobriu que lá eles poderiam fazer as palhaçadas deles, poderia fazer a dancinha, e o que aconteceu? A criançada viu isso e caiu fora. Criança não fica onde um adulto está. Então, hoje, inverteu. As crianças estão fugindo do TikTok e os adultos e os idosos. Tem muito idoso no TikTok. Muito, mas muito idoso. Só para você ter ideia, no dia que nós criamos o TikTok, foi mais para segurar o nosso nome, o @Escobar Advogados. Fui lá e aí publiquei um vídeo. Peguei o mesmo vídeo do Instagram, publiquei. Não deu nada, deu 15 visualizações, 30, sei lá. Falei, realmente não tem ninguém aqui mesmo não. No outro dia eu falei, deixa eu publicar novamente. Tá lá. Tá com 700 mil visualizações já. O segundo vídeo. E já nos 2 primeiros dias estavam com 500 mil visualizações. Eu falei, meu Deus do céu. E aquela chuva de mensagens. Chuva de mensagens. Então aí eu vi o tamanho do negócio. Então assim, o público tá lá. No Instagram, é uma vitrine. Eu falo, você tocou num assunto aí que eu gosto muito de reforçar ele, Roberto.
tomem cuidado com as coisas que vocês postam no Instagram. Ou nas suas redes sociais, TikTok também. Igual eu falei, não precisa você fazer a dancinha que às vezes vai até te envergonhar. Eu não estou falando só o meu conteúdo é correto, não. Cada um faz o seu conteúdo com a sua forma mais autêntica. Mas você não precisa denigrir a sua imagem nem a do seu escritório. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Instagram o Instagram e o Facebook. As redes sociais são extensões do nosso escritório. A gente tem que ter essa percepção. É muito importante, você tocou nesse assunto aí, as redes sociais são extensões do nosso escritório. Quando o cliente olhar o nosso Instagram, ele tem que entender que aquilo lá é o que acontece na nossa unidade física. Aquilo que nós estamos mostrando é um pedacinho do que a gente pratica aqui na unidade física. Entende? Então, eu também falo, eu até estava comentando com o Rodrigo um dia, toma muito cuidado, a gente não precisa ficar fazendo esse marketing ativo. O que é o ativo? De ficar caçando clientes. Não é assim, a gente não pode ficar fazer isso também, porque é antiético, ficar prospectando clientes, indo atrás de clientes. Não, a gente não pode. O cliente vem atrás da gente através da produção de conteúdo. Ok. Mas fala, Gustavo, eu não quero ficar produzindo tanto vídeo, eu não gosto de gravar vídeo. Tá, então faz o seguinte, faça pelo menos o marketing passivo. O que é o passivo? Pelo menos tenha uma coisa apresentável para quando o cliente te encontrar. Para quando o cliente for atrás de você. Então, tome cuidado com o que o cliente vai ver quando ele entrar no seu Instagram. Ele vai ver um profissional? Ou ele vai ver alguém fazendo discurso de ódio? Alguém falando mal do PT? Alguém falando mal do Bolsonaro? Alguém falando lá do Maradona que morreu, que era um viciado em cocaína? Eu vejo colegas fazendo isso. Não faça isso. Não faça isso. Pegue o exemplo, nós mesmos. Eu sempre cito o exemplo da minha esposa. Ela está doida para fazer uma cirurgia. Ela fica o tempo todo stalkeando lá o médico dela, ou os médicos lá que ela quer fazer. Se ela entrasse no perfil dele, é o Guilherme, lá do Paraná, se ela entrasse no perfil do Guilherme e visse o Guilherme fazendo algo estranho, xingando um petista, xingando um bolsonarista, sei lá, quem quer que seja, poxa, esse cara aqui não é legal. Esse cara não é um profissional. Então, tome cuidado com isso, com o que você faz nas suas redes sociais. Eu alerto muito os colegas para isso, viu, Roberto? O seu Instagram é uma vitrine, ele tem que ser uma extensão do que é o seu escritório. E essa questão da idade que você falou, dá para você navegar nos três. No meu caso, Facebook, TikTok e Instagram. Mais é Facebook, depois é Instagram e agora o TikTok. O TikTok, por mais que ele tenha esse volume muito grande, ele é muito pulverizado. Então, assim, às vezes você atende um caso de loas lá do Maranhão. Eu não vou pegar esse caso. No máximo, eu vou esclarecer ali uma dúvida para a pessoa, mas não dá para pegar esse caso. É muito difícil. A não ser que eu tenha um parceiro lá no Maranhão, mas já no Facebook, não. Eu consigo segmentar somente para a minha localidade aqui. Aí fica melhor. E o Instagram, a maioria do meu público também é daqui de Goiás. Mas essa questão da idade, veja bem, no Instagram eu percebo um movimento muito interessante. E olha como a gente tem que tomar cuidado com essa vitrine. Sabe quem é que está no Instagram? O estagiário do juiz, o assessor do juiz, o juiz, o procurador do INSS, que eu vejo que curte as nossas postagens. O que eu quero dizer com isso? Ele vê que aquele ali é um escritório sério. Todos esses são personagens. Nós somos operadores da justiça, a gente sabe disso. O advogado do INSS não é o meu concorrente, ele não é o meu inimigo. Então eu não preciso fazer uma postagem, por exemplo, por que o perito do INSS negou o seu benefício? Não, o perito não negou seu benefício, às vezes foi questão de qualidade de segurado. Então eu posso fazer postagens falando do INSS sem atacar o INSS. E com isso, eu ganho o quê? Eu ganho respeito perante quem? Perante os demais operadores do direito. E eu não estou falando que a gente tem que ter hierarquia em relação a eles. Mas isso, na hora da audiência, facilita. Facilita porque ele sabe que aquele ali é um escritório que respeita o INSS. Ele não fica batendo no INSS. Ele é um escritório que não fica falando mal da justiça, fica falando mal do juiz.
Você não vai ver uma postagem nossa. E eu sinto os efeitos, os reflexos disso no dia a dia. Os advogados aqui do escritório falam isso. Eles me dão esse feedback. Ó, Gustavo, o juiz estava vendo aquele vídeo seu lá e elogiou. Juro, de verdade. Advogado, Gustavo, o procurador do INSS mandou um abraço. Ele falou que aquele vídeo seu lá ficou bacana. Ah, ele falou que o carrossel lá, você esqueceu de mencionar um detalhe. Poxa, os caras estão acompanhando o meu conteúdo. No carrossel, faltou um detalhe lá no carrossel. Entende? Então, assim, você não precisa necessariamente só falar para o seu público também. Se você considerar que para essas pessoas também é importante você estar se posicionando como autoridade, como um profissional respeitado, faça isso também. O Instagram é muito bom para isso. Agora, se você, dentro do próprio direito previdenciário, RPPS, por exemplo, ou se você tem uma aposentadoria, talvez aposentadorias especiais, revisões, que é um público que está mais presente no Instagram, também é válido você falar para eles. Eu acho que hoje é possível você navegar tranquilo em relação às 3 redes sociais, sem nenhum problema. Mais alguma? Gustavo, a Joelma fez uma pergunta que é bastante interessante também, que eu acho que é uma dúvida bastante recorrente de quem está pensando ou está se aventurando aí no marketing jurídico digital. Ela gostaria de saber se quem está começando na advocacia, se é interessante focar em apenas uma área, ser conhecido, por exemplo, como advogado previdenciarista, ou se é possível fazer postagens diversas em blocos separados, sem se focar em apenas uma área. Olha, como eu falei no começo da live aqui, longe de mim querer dizer para a pessoa o que ela deve fazer ou não fazer. Eu não sou professor a esse ponto, mas a minha sugestão é foque. Foco, 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 foco. Senão você não vai ser especialista. Não tem como você ser especialista em 2 áreas. Eu não acredito nisso. Né? Eu pego o exemplo de novo aqui da minha esposa que está lá stalkeando o médico há tantos meses lá e ela vai consultar. Mas se ela entrasse lá e visse que ele é especialista em rinoplastia e ortopedia, ela falou, não, esse cara não sabe fazer nenhuma das 2 coisas bem feitas, não. Eu quero um especialista de nariz. Eu quero nariz. E ele é especialista só de nariz. Então, assim, eu acredito, o nosso aqui sempre foi muito segmentado. Tanto que, por exemplo, nós não fazemos RPPS. Eu nunca atendi um RPPS na minha vida. Nunca. Nunca, nunca. Não sei o que é. Sei atuar. Se eu pegar um caso, eu sei atuar. Mas eu nunca atendi um cliente de RPPS. De tão focado que nós fomos desde o início. E muito focados. E assim, deu certo. Agora, para quem está começando, se é para ter um fluxo de caixa, bem no comecinho, aí o trabalhista pode ajudar, o consumidor pode ajudar, o civil pode ajudar com um inventário, um divórcio, mas uma hora você vai ter que focar. Não dá para ser especialista em tudo o tempo todo, não. No comecinho é válido. No comecinho é válido. Se a pessoa está começando e precisa fazer aquele caixa no início do escritório, é válido. Mas para produção de conteúdo, eu acho que é isso que é a pergunta que ela quis fazer, produza conteúdos para uma área focada. Focada. Seja especialista naquela área. Eu tenho uma colega, por exemplo, que ela começou e está fazendo bem previdenciário militar. Ela só fala para militar. E tá certo. O que ela gosta é militar, então aí ela começa a gerar autoridade entre os militares. Entende? É muito focado, muito específico. Eu acredito nisso. Professor, outra coisa, é até que o senhor tinha falado do TikTok, né, que contra advogado justamente para ficar o tempo todo respondendo. É importante também que se dê esse respaldo, né, não só publicar, ver as curtidas e não responder os questionamentos, não é isso? Muito bem lembrado, Adriana. Muito bem lembrado. Essa foi uma das primeiras lições que eu aprendi com uma professora que se chama Camila Porto. É uma excelente professora de marketing digital. Ela falou assim, se você não responde os 10 seguidores que você tem, você não é digno de ter 10.000 seguidores. Você não é digno. Então, assim, respeite quem te segue. Porque um dia você implorou para ter aqueles 1.000 seguidores. Um dia você sonhou em ter lá os 20.000 seguidores. E agora que você tem, você abandona eles. Por mais simples que seja a pergunta, eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje.
Juro. Acabamos de atender uma cliente no nosso departamento de processo administrativo, né, quando está na fase administrativa ainda. Aí ela pediu para me chamar. Ah, eu quero falar com o Gustavo lá do vídeo. Aí a doutora Lorena me chamou. Ah, Gustavo, a dona Diná quer te conhecer. Ela é seguidora sua. Veja bem. Essa seguidora, e ela falou assim, ela conversa com você o tempo todo lá no Facebook. Claro, assim, não sou eu. Também no Facebook nós temos 2 assistentes lá respondendo o tempo todo. Não sou eu, mas eu falei, tá, tenho que falar que sou eu. E tiramos foto e tudo. A dona Diná, que conversa comigo, segundo ela, há 3 anos no Facebook, ela levou o marido dela, veja, ela não é cliente. Ela levou o marido dela e a cunhada. E os 2 casos nós fechamos hoje. Entende? Então, há 3 anos eu não estava falando com uma cliente, eu estava falando com uma advogada da minha marca. Por quê? Gerou autoridade suficiente para ela, quando teve problema com o marido dela, ela não pensou 2 vezes. Vou levar nesse advogado aqui. E levou a cunhada. E os 2 casos são muito bons. Então, assim, e aí eu fui ver depois as perguntinhas que ela fez, Adriana, era tudo nesse sentido. Ah, doutor, o que é visão monocular? Doutor, o que é BPC? Ela gosta de interagir. Nenhuma vez, nesses 3 anos, eu fui dar uma olhada, nenhuma ela fez uma pergunta de um caso concreto. Não. Mas foi pelo respeito que nós tivemos a ela, né, nesses 3 anos, que hoje, por isso que eu falei do longo prazo, lembra que eu falei no começo aqui da live? Não é assim, você fez um vídeo hoje, você pegou quantos clientes? Sei lá, não é assim que funciona. Há quantos anos ela está vendo os meus vídeos? Há quantos anos a gente está conversando com ela? E somente agora ela levou 2 clientes para a gente. Entende como é que funciona? Então, esse respeito que nós temos que ter pelos nossos seguidores. Eu sou contra esse pessoal, essas táticas de ficar caçando seguidores. Eu preciso aumentar o meu número de seguidores. Para quê? Mas como assim? Para que você quer aumentar? Você não está dando conta nem dos 500 que você tem, você tá respondendo eles? Quando ele faz uma pergunta simples, você responde? Ou você só dá um emojizinho, você só dá um joinha? Não, não faça isso. Tenha respeito por ele, sabe? Então, você tocou num assunto muito interessante e nós vivenciamos ele hoje. Então, foi por isso que eu achei bacana você ter tocado no assunto. Gustavo, já nesse gancho, a Andréia acabou de colocar aqui no chat como fazer para dar conta de um mar de perguntas, né? Aí precisam dos assistentes, né? Precisa. Se nas redes sociais está tendo um mar de perguntas, um volume muito grande, é porque está repercutindo bem, né? Acho que isso é um sinal, não é? É um indicador. Agora, isso aí a gente tem um limite. Se deixar, eu publico 5 vídeos por dia, mas nós temos a questão ética. Né? Por mais que dê certo, o código de ética é bem claro, tem que ter moderação. Eu acredito que publicar um vídeo por dia, até mesmo é exemplo de conselheiros, eu pego com base os conselheiros da OAB. Se eles estão fazendo uma live por dia, ou até mais, juízes, pelo menos aqui de Goiás, o Tribunal de Ética aqui de Goiás, estão postando todos os dias também, então beleza, eu vou postar. Até então, pelo menos aqui em Goiás, e não vejo nada discrepante aí nas outras sessões, postar uma vez por dia não tem problema. Mas você não pode transformar também o seu escritório numa redação de jornal, né? Eu vou publicar matérias previdenciárias toda hora, sem parar, não. Tem que ter moderação, só que a gente não tem controle. Por exemplo, um vídeo que teve... A gente fez um vídeo esses dias no Facebook e ele viralizou. É bem comum isso acontecer, tá? Se você posta no momento certo, se você pega a veia ali, acabou, já era. Esse vídeo alcançou... foram 60... Não, desculpa. Ele deu 5 mil compartilhamentos. Desculpa. 59 mil compartilhamentos e ele alcançou, salvo engano, 7 milhões de pessoas. 7 milhões de pessoas. Ele viralizou. A gente pegou uma matéria na época da greve dos peritos e transformamos aquilo em conteúdo, e foi bem no momento que o pessoal estava com raiva dos peritos, mas nós não falamos mal dos peritos.
Muito pelo contrário, nós defendemos ali um pouco, tal, mas viralizou. E deu muito certo. Então, assim, a gente tem que ter pessoas para responder. Agora, também não podemos ficar fazendo consulta online. Tem que tomar cuidado com isso. Nos comentários, a gente sempre toma cuidado. Quando a gente vê que a pessoa está com um caso concreto nos comentários, a gente procura responder em tese. É até irresponsabilidade da minha parte falar assim, você tem direito. Eu não posso falar isso. Eu não conheço a pessoa. Eu não estou vendo o atestado médico dela, eu não estou vendo os documentos, eu não estou vendo a carteira, eu não estou vendo o CNIS. Como é que eu vou falar que ela tem direito? Agora, o que eu posso fazer, e é o que a OAB permite, você pode responder perguntas em tese. Então, a pessoa fez uma pergunta, olha, de acordo com a Lei 8.213, a mulher se aposenta, tal. E pronto, deixa que ela tire aquela conclusão. Agora, a partir do momento em que a pessoa manda um direct, ou ela manda um inbox, eu tenho para mim que ela está entrando no meu escritório virtual e ela quer ser atendida. Aí sim, nesse momento, aquela sala de chat, de mensagens, é uma extensão do meu escritório. E ali eu faço um atendimento para ela. E muitos colegas têm feito isso, né? Agora, Roberta, isso não é querendo ser otimista demais, não. Se você for fazer um marketing digital bem feito, você fala assim, beleza, vou fazer esse negócio aí que esse cara está falando. Esteja preparada para responder as perguntas que vão chegar. Porque senão é um tiro no pé. Se você faz um conteúdo e esse conteúdo deslancha, e aí você não responde, a chance de ter uma queda também é muito grande. E as pessoas vão te esquecer, né? O Facebook vai entender que aquilo não é relevante. O Facebook, o Instagram, o TikTok, se você não corresponde, eles te levam lá para baixo. Seu engajamento vai lá para baixo, depois para você subir novamente é difícil. Porque a rede social quer isso, ela quer que você interaja com os seguidores. Se você só posta e não responde, sua relevância vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí aos poucos você começa, mas cadê o povo? O povo sumiu? Caramba, sumiu não, foi você que sumiu deles no começo. Então, assim, se vai fazer, faça bem feito. Tenha em mente que a qualquer momento você tem que estar preparado para responder as perguntas que vão chegar. É muito fácil isso acontecer. Muito fácil acontecer na internet. Gustavo, e tem um tempo máximo que você tem que responder essas perguntas para que não perca esse engajamento? Ou não? Não. Assim, você tem que manter uma constância, uma frequência, tá certo? Tanto nas postagens, quanto nas respostas. Na postagem significa o quê? Você não precisa. Olha só, o que é constância e frequência? Não quer dizer que você tem que postar todos os dias. Mas se você fala assim, não, eu não tenho tanto tempo para gravar vídeo, eu não tenho tempo para produzir conteúdo, mas eu quero gravar um por semana. Beleza. Mas mostre para a plataforma que você vai estar ali toda semana. Essa constância, ele respeita. O Instagram respeita e o Facebook e o TikTok respeitam. Ele vai entender que você é um canal ativo. Mas se você, olha só, se você posta um vídeo hoje, aí você fica 2 semanas sem postar e posta 4, vai dar na mesma. Sua relevância vai lá para baixo. E aí não adianta nada você lá naqueles 4 responder as perguntas agora daquele primeiro. Então você tem que manter, é igual ao seu escritório. Não tem diferença nenhuma do seu escritório físico. Aquelas pessoas que estão lá na recepção aguardando para ser atendidas, se elas esperarem 2 horas, elas podem ir embora ou elas vão no concorrente. No Instagram é tudo muito rápido. Se você não responde ele ali, não vou dizer imediatamente, mas se você não responde ele num tempo hábil, ele vai procurar o seu concorrente, que está ali do lado, tá? Um clique, literalmente, de distância. Né? Ou ele vai esquecer. Não, tá, não quero mais, não. Não existe um tempo, não existe uma regra que fala desse tempo, mas eu acho que quanto mais rápido, melhor. E o vizinho resolveu ligar a furadeira agora. Desculpa. Professor, você Oi. tinha falado da viralização, mas a Litiana pergunta aqui, da viralização, que o vídeo por si só ele já, né, já viraliza, já tem repercussão, mas a Litiana está perguntando, e o impulsionamento é permitido pelo Código de Ética? Desculpa. Veja, em alguma, eu não sei qual que é de onde que ela é,
Em São Paulo é permitido, né? Eu sei que na maioria dos estados é permitida. Em Goiás, ele é limitado, porque quando a gente fala em impulsionamento, você tem Instagram, Facebook, Google Ads. Tem várias formas de impulsionamento. Quando eu impulsiono, o que eu faço? No Facebook e no Instagram, é o seguinte. Por exemplo, nós temos 70 mil seguidores lá no Facebook, certo? Nossa página tem 70 mil seguidores. Isso é regra do Facebook, tá bom? Se eu posto um vídeo hoje no Facebook, organicamente, ou seja, naturalmente, o Facebook só vai mostrar para, no máximo, 10% dos meus seguidores. Tá certo? A não ser que eu pague para mostrar até mesmo para os meus seguidores. Ou então, se o vídeo viralizar. Isso é raro, tá? Isso é exceção, o vídeo viralizar. Às vezes um ator, um influenciador pegou o seu vídeo e compartilhou, e aí ele foge da regra. Agora, então veja bem, eu tenho 70 mil pessoas na minha página, que elas querem receber o meu conteúdo. Mas se eu postar, e é verdade, ele limita o alcance a 10%. O que eu faço? Quando eu quero alcançar essas outras 63 mil, aí sim eu impulsiono. Mas é coisa de 10, 15 reais. Aí a gente consegue alcançar. Mais que isso, é proibido. Porque você vai estar atingindo um público indiscriminado, né? Pessoas que vão receber o seu conteúdo sem sequer te conhecerem, sem ter solicitado, né? Então, eu acho que aí pode infringir. Aqui em Goiás. Parece que em São Paulo é mais permitido. Parece que, de fato, você pode fazer o Google Ads, você pode fazer os anúncios de forma mais aberta. Só que isso aí tudo vai mudar, eu acredito. Eu acho que ano que vem já vai estar um pouco mais liberado isso aí. Mas o impulsionamento é válido, sim, desde que respeitando aí as normas da OAB local. Agora, só um detalhe, o impulsionamento, não aquele clicar lá no impulsionar, tá? Eu recomendo que as pessoas estudem o gerenciador de anúncios. Tem uma ferramenta que chama gerenciador de anúncios, porque através dele você consegue gastar melhor esses 10, esses 15 reais. Se você apenas clicar assim, ó, vai lá, Facebook, impulsiona aí, quanto você quer? 15 reais. O Facebook vai fazer do jeito que ele quer, não do jeito que você quer. Entendeu? Ele vai sair caçando as pessoas. Através do gerenciador de anúncios, isso não acontece, né? Então, lá no gerenciador de anúncios, você consegue ser mais cirúrgico, né? Então, eu recomendo as pessoas estudarem o gerenciador de anúncios. Professor, uma coisa muito difícil, né, é saber o que escrever, né? Qual é essa inspiração, assim, do conteúdo para que, vamos supor, se a gente se propõe a escrever toda semana, gerar conteúdo toda semana também é complicado. Qual é a sua inspiração? E até tem a Fabiola pergunta, quanto tempo dedica para a criação de conteúdo no dia? E o doutor que faz os vídeos e as artes, você tem um social media, uma equipe. Então, assim, como você estrutura isso? Como um advogado que está iniciando, ele pode fazer para poder criar esse conteúdo? Hoje eu faço tudo. Nossa equipe é bem grande, eu consegui delegar bastante coisa, eu cuido dessa parte. Então, os vídeos especificamente eu gravo, edito e publico e gerencio eles. Eu tenho todo o equipamento. Aqui, na realidade, é quase um mini estúdio, essa sala minha aqui. E nada muito luxuoso. Os vídeos, por exemplo, ultimamente eu tenho feito com o celular mesmo. Tem que ter bastante iluminação. Que aí, com iluminação, qualquer celular até mais barato, ele consegue fazer uma captação boa de imagem. Agora, e as artes também eu que faço. Não é nada difícil, tá? Não é nada difícil, não. E eu recomendo para as pessoas ficarem o menos dependentes possíveis de outros profissionais. Veja bem, se eu quero fazer um vídeo hoje, saiu esse, por exemplo, o fulano saiu uma notícia agora sobre, sei lá, o pente fino do INSS. Se eu fosse ligar para um produtor e falar, escuta, vamos fazer um vídeo, aí você legenda ele para mim, você entrega ele para mim, isso aí levaria no mínimo uns 4 dias. Aí já esfriou a notícia,
você perdeu o timing da coisa. Quando acontece alguma coisa hoje, eu saco o meu celular, gravo, edito e publico na hora que eu quero. Porque eu não fiquei dependente dessas pessoas. Agora, o vídeo não é o único formato. A gente tem um formato muito simples também, que são os áudios. Áudios, envia áudio para a sua lista no WhatsApp. É muito eficaz os áudios. Depois eu posso até mostrar para o pessoal, se quiser me procurar lá no privado, como que são esses áudios que a gente manda. Também é muito simples. Agora, as ideias. Veja, eu acho que a melhor fonte, a melhor inspiração é o nosso dia a dia. Eu converso muito com os clientes na recepção, eu leio todos os comentários, porque dos comentários eu sei quais são as principais dúvidas. Né? Hoje mesmo o nosso vídeo do TikTok foi respondendo uma dúvida. A cliente fala, a seguidora falando assim, doutor, por favor, fala sobre depressão e INSS. Eu fui e falei, e deu certo. Tá lá, o vídeo está com um excelente engajamento, ou seja, só que eu percebi que aquela dúvida não foi a primeira vez que ela apareceu. O termo depressão, ele está muito recorrente ultimamente. E eu vi que já está aumentando lá o fibromialgia também. Então, logo eu vou ter que falar sobre fibromialgia. Mas eu vejo o pessoal falando sobre LOAS. Até hoje eles falam muito sobre a pensão por morte que é cortada, se a pessoa se casar novamente, etc. Então, assim, uma das boas fontes, é lendo os próprios comentários. E conversando com os clientes. Conversando com a sua equipe. Eu converso muito com a minha equipe, o pessoal que fica na linha de frente de atendimento, para saber, olha, chegou alguma dúvida recorrente essa semana? E eles sempre têm alguma coisa para me falar, sempre. Então, assim, ideia no direito previdenciário, pessoal, não falta. Eu posso garantir para vocês. Direito previdenciário, para mim, é a única área do direito que abrange todo mundo, do dia que nasce até o dia que morre. Sabe? Literalmente. Todo mundo é sujeito de direito previdenciário, do dia que nasce até o dia que morre. Então, assim, não falta conteúdo para você falar para esse pessoal. Agora, por exemplo, 70% dos meus seguidores são mulheres. Então, eu tenho uma tendência maior a falar com elas. Então, eu falo de pensão por mortes, no caso da companheira, eu não uso o termo companheiro. Eu acho que eu já fiz uns 5 vídeos falando sobre essa questão de casar novamente e não perder a pensão por morte. Eu já fiz alguns vídeos falando assim, os direitos das mulheres no INSS. Também deu muito certo, e aí eu sempre faço no Dia da Mulher. Entendeu? Então, assim, conhecendo bem o seu público, as ideias vêm naturalmente. Agora, tem ferramentas para isso também, tá? Quer ver só? Vou fazer um teste rapidinho. Tem uma ferramenta que chama teste ABC. O próprio Google. Você entra no Google, digita lá um termo, por exemplo, aposentadoria. Aí você digita assim, aposentadoria, dá um espaço, digita A. Aí vai aparecer com a letra A os termos mais pesquisados junto com a aposentadoria com a letra A. Então, aposentadoria autônomo, aposentadoria aviador, aposentadoria aeronauta. O Google, sabe por que o Google vai te sugerir aquilo? Porque aquilo está sendo buscado. Aquilo é relevante para o Google. É o Google dizendo, olha, as pessoas estão buscando isso aí. Agora, dentro daquilo ali, faz sentido eu falar aposentadoria do aviador? Não. Do aeronauta? Eu tenho uma colega que fala só do aeronauta. Para mim não faz sentido. Então eu vou para a letra B. Aí eu digito aposentadoria B. Aí vai aparecer todos com a letra B. Aí dá lá na letra B, você vê o que faz sentido para você. Então você fala aposentadoria letra C. Aí lá você vai ver. Não, na letra C não tem nada, vou passar para D. E aí depois você pega outro termo. Você fala INSS, aí você começa de novo. A, B. Aí você vai até a letra Z. Eu te garanto que você vai achar conteúdo para o ano inteiro aí. Entendeu? Não vai faltar. É uma técnica barata, simples e funciona, viu? Porque é o Google te mostrando, entendeu? É o Google te mostrando. As pessoas pesquisaram isso aqui, entendeu? As pessoas... Ele não vai te mostrar se não fosse assim. Eu achei muito interessante. Esse assunto não falta, né? Não falta. Gente, vocês estão ouvindo o barulho da furadeira? Desculpa aí, é porque...
Estamos, mas não está comprometendo em nada a sua fala, fique tranquilo. A Liliane, acho que ela ficou com dúvida em entender como foi essa sua dica. Liliane, quando você abre o Google, que aparece lá a barra de pesquisa, você digita, igual o professor colocou, aposentadoria A, e aí ele já vai aparecer várias opções embaixo. Certo, professor? Certo, Gustavo? Ele vai te sugerir, né? Ele vai te sugerir os temas. Né? Então, por exemplo, igual você falou. Aí você pega várias palavras. Você vai falar, por exemplo... você digita, acidente, por exemplo... do trabalho. Isso, por exemplo. Digita, por exemplo... Ou então você pega algumas doenças. Você digita lá, fibromialgia. A primeira, eu garanto para você, vai ser assim, ó, você digita fibromialgia A. Aí vai ser fibromialgia aposenta, porque é um termo muito recorrente de pesquisa das pessoas que têm fibromialgia. Então, faça um conteúdo. Afinal de contas, fibromialgia aposenta não? Nesse vídeo, ou aposenta ou não? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês. Em 1 minuto você consegue matar um assunto. Entendeu? Então, faz esse teste. Existem outras ferramentas mais avançadas e gratuitas também. Também, se alguém quiser me procurar depois, eu passo essas. Ou então eu posso passar para o grupo também, tá? Roberta, Adriana. Tem ferramentas muito boas para quem está começando. Mas nada supera a conversa. Conversa com seu cliente. Leia os comentários. Se você lê os comentários, eu não sei... Lê os meus comentários lá. Entra lá no meu, faz uma pesquisa, você vai ver. O pessoal fala, doutor, fala sobre isso, doutor, fala sobre isso. Entendeu? Tem um vídeo nosso lá, só no TikTok, que tá com, acho que já tá com tá quase 900 mil visualizações. Ixi, tem 800 perguntas lá. Tem muita coisa. Lá é uma fonte, viu? Então, assim, Gustavo, isso que você falou também é bastante interessante, né? Para quem está começando no marketing digital, seguir pessoas que já estão engajadas, já estão acostumadas, igual você mesmo, por exemplo, e se inspirar nas suas postagens, né? Ter ideia de conteúdo, ver o que é interessante, o que atrai, não copiar, mas se inspirar, né? E tomar muito cuidado com uma coisa, Roberto. Eu preparei um vídeo para falar sobre isso no meu Instagram pessoal. Eu falo bastante, né, sobre marketing digital, falo um pouquinho de gestão também, que eu gosto. Ontem eu preparei um vídeo sobre isso, não deu tempo de terminar, eu acabei apagando, mas eu vou falar, que é sobre autenticidade. Não tenta copiar ninguém. Não tenta, você não precisa copiar ninguém. Você vai fazer um vídeo, não faça um vídeo como fulano. Faça um vídeo como Roberta, um vídeo como Adriana, um vídeo como Liliane, um vídeo como você. Porque senão, se você fica me copiando, se você fica copiando o Rodrigo, por exemplo, eu quero fazer uns conteúdos igual o Rodrigo Sodero. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um ponto, nossa, o Rodrigo não postou nada essa semana, eu estou sem referência. Não, entendeu? Seja você, seja autêntico, porque você não vai precisar depois de ter essa guia, essa referência. E nessa autenticidade, eu também dou uma dica de quem já gravou mais de 400 vídeos aí. Na hora que você for gravar um vídeo, ou você for produzir um material, é interessante você ter alguém do seu lado com senso crítico para falar se está muito ruim, se está muito errado, tá bom? Mas não passa disso. Não fique mostrando o seu material para mais de uma pessoa, estourando duas. Não tem nenhum vídeo meu que eu fiz sozinho. Eu sempre mostro para alguns colegas meus. Para um só, mas eu tenho um conselho lá. Tem alguns que eu mostro para minha esposa, tem uns que eu mostro para o Eric, que ele tem um senso crítico quando o assunto é mais técnico. Eu mostro para a Lilian. Mas o problema é que se você fica mostrando demais para as pessoas, sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, você quer saber? Eu não vou gravar, não. Ficou muito ruim. Não ficou ruim, é porque às vezes o vídeo não ficou como eles queriam. Então você vai ouvir a opinião de 5 pessoas e as 5 vão dar 5 opiniões diferentes. E aquilo vai começando a te desmotivar. Faça como você gostaria que fosse. Tenha autenticidade. Ouça uma pessoa com senso crítico para falar se está muito ruim ou se está muito errado. Se tiver muito errado, ou se tiver tecnicamente errado, não, Gustavo, esse prazo aí está errado. Isso aí não está na lei, não, isso aí já acabou. Beleza. Às vezes passam uns negócios desses, sabe? Às vezes passa. Mas não fica caçando muito, não fica procurando muito a opinião de outras pessoas, não. Vai.
só grava e vai, e faz, sabe? Começa. Porque senão você começa a perder a autenticidade e depois você fala assim, nossa, eu não me reconheço mais nos meus vídeos. Porque você não foi você desde o começo. Entendeu? Nesse sentido, a Fabiola acabou de colocar, eu perdi a espontaneidade tentando adequar os vídeos às críticas. Quando eu vou por mim, fica tudo mais fácil. Exatamente, exatamente. Não tem ninguém. E outra, ninguém consegue. Você vai tentar fazer, por exemplo, claro, sou eu que estou falando aqui, eu vou me usar como referência. Você pode assistir os meus 400 vídeos que eu gravei. Você não vai conseguir fazer um vídeo igual ao meu. E eu não vou conseguir fazer um vídeo igual ao Rodrigo. Eu não vou conseguir fazer um vídeo igual ao Savares. Eu não vou conseguir fazer um vídeo igual a ninguém. Eu tenho que fazer o meu vídeo. Eu tenho que gerar a minha autoridade. O jeito do Rodrigo falar é dele. O jeito da Roberta falar é dela. O jeito da Adriana falar é dela. Agora, eu posso me inspirar na forma como ele fala, na simplicidade que ele fala, ou na técnica que ele utiliza, na iluminação, sei lá, na maquiagem, que eu passo maquiagem também. Enfim, se inspire, mas não tente copiar. Isso é um erro. Não tente copiar, né? Agora, vou mais além. Quer outra dica? Não saia um pouco do direito. Sabe por quê? Porque senão você corre um risco de fazer igual aos seus colegas. Entendeu? Vai na odontologia, vai na medicina. Tem um pessoal fazendo um trabalho fantástico nessas duas áreas, odontologia e medicina. Comece a se inspirar em pessoas fora da nossa área, porque senão a gente corre um risco de começar a falar igual aos colegas. Poxa, daqui a uns dias eu estou falando igual o João Badari, igual o Thiago Luquim, igual o Rodrigo Sodero. Senão, sabe, começa a ficar muito parecido. Não, começa a buscar fora. Veja um dentista. Eu falo esses dois exemplos porque eu sigo vários e muitos deles são referência para mim. Muitos, muitos. O Dr. Ronaldo Hirata, por exemplo, é a minha maior referência de dentista. É um japonês, Ronaldo Hirata. Sou fã dele. Não tento fazer igual ele, mas falei, caramba, esse vídeo aqui ficou bom. Sabe? Então, assim, eu sigo ele para aprender com ele. É outra dica que eu dou. Sabe? Começa a buscar fora da advocacia, senão você corre risco de ficar igual aos colegas. Gustavo, você tem falado bastante em vídeos. Você acha que o post escrito, ele perdeu a função? Ele acaba não tendo tanta utilidade? O que você tem visto nesses últimos tempos em relação a isso? Porque olha só, muito pelo contrário, Roberto. Veja bem, o usuário ele tem dois comportamentos, certo? Na internet. O ativo e o passivo. Não confunda com aquele marketing ativo e o passivo que eu falei lá no começo. Mas veja bem, tem o usuário que ele vai chegar lá em casa agora, à noite, aí ele vai abrir o Instagram, aí ele vai ficar rolando lá. E esse advogado aqui falando sobre depressão? Esse negócio aqui é interessante, eu vou mandar para minha tia lá do grupo. Tem umas 4 com depressão lá no grupo. E manda. Pode ser que você atinja um. Então pode ser que de, sei lá, 1 milhão de visualizações, às vezes você atinja uma pessoa que está com um indeferimento nas mãos, ou está com um caso nas mãos para te levar. Porque ele estava no modo passivo, ele não estava te procurando. Ele gostou do seu conteúdo, ele vai compartilhar no grupo da família, da igreja, etc. Mas ele não é um cliente. Ele pode começar a consumir o seu conteúdo. Agora, quando ele te acha através do Google, esse é o melhor. Porque se ele digitou advogado INSS Pindamonhangaba, o que você acha que ele está querendo com um advogado INSS Pindamonhangaba? Ele está com um indeferimento nas mãos. Ou ele está com um caso pronto para te levar. Então, a qualidade desse cliente em termos comerciais é muito grande. Ele quer te achar. E aí entra o texto. Se você tem um site bem feito, bem escrito, e ele achou o seu site na hora que ele digitou advogado INSS Pindamonhangaba, e aí ele entrou no seu site e viu que você é uma autoridade com base nos textos que você escreve, fechou. Ele vai te ligar. Então, a chance de conversão do texto, inclusive, é maior do que o do vídeo. Entendeu? O vídeo é bom para levar a sua mensagem para mais pessoas, mas a qualidade dos que vêm é um pouco menor. Agora, os que vêm através do texto é joia, é ouro que você acha ali na internet.
Gustavo, e pensando na questão do texto, o texto nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, por exemplo, você acha que a pessoa só para ler o seu texto se você tem uma arte bacana? Porque quando você está rolando o feed, eu acabo parando quando eu vejo alguma coisa interessante. E o que você enxerga sobre isso e que dicas que você dá para que o seu conteúdo torne interessante, que a pessoa pare ali para ler o que você escreveu na postagem, né? Isso aí é uma técnica, também não é nada complexo. Recomendo que o pessoal comece a estudar, chama copywriting, né, ou copy. O que é o copywriting? É você escrever com uma intenção, né? É justamente isso. Você chamar a atenção da pessoa na hora que ela bate o olho em você. Ou você utilizar mecanismos corretos, mecanismos legais para forçar ela a continuar lendo o seu texto. Pode reparar, por exemplo, eu ainda não falei com ele não, mas o professor Teodoro. O Teodoro, todas as postagens que ele faz, ele não publica o texto logo de imediato, ele coloca 3 pontinhos. Ele publica, ele publica a foto, uma imagem, aí ele coloca 3 pontinhos. Por quê? Para forçar você a clicar nos 3 pontinhos e abrir o texto. Entendeu? Eu já percebi que ele faz isso. É uma técnica muito bacana. Agora, se você... Vou pegar um exemplo aqui. Você... Ao invés... Tem que tomar muito cuidado com a linguagem que você aborda. Às vezes você está com uma mensagem muito bacana para levar naquele texto, mas você já estragou tudo no título. E aí, por exemplo, a pessoa está lá rolando, aí ela vê assim, quais são os requisitos para o mandado de segurança na área previdenciária em caso de indeferimento de em caso de negativa de indeferimento. Às vezes a pessoa está com aquilo lá na mão, mas ela não entendeu nada do que você quis dizer. Os requisitos para impetrar um mandado de segurança na área previdenciária em caso de negativa de requerimento, negativa de protocolo do INSS. Como assim? Que loucura. Agora, se você traduz isso e fala assim, o que fazer para ir direto para a justiça quando o INSS nega o seu benefício? Aliás, quando o INSS se recusa a protocolar o seu benefício. Você falou a mesma coisa. E no título você já foi direto. Você falou com aquela pessoa. Então, assim, também tomar um cuidado com a linguagem que você aborda, né? Isso não, eu acho que isso também, Roberto, o advogado ele tem medo de perder o prestígio se ele começa a falar simples demais. Não perde. Eu acho que o prestígio que a gente tem que se preocupar é com o cliente, sabe? A gente tem que ser menos pavão em achar que o nosso colega, nossa, mas o que os colegas vão pensar ao me ver no TikTok? Mas se eu ver você no TikTok fazendo palhaçada, eu vou ficar com vergonha, né? Agora, se eu ver você no TikTok conseguindo usar aquela ferramenta para levar informação de qualidade para quem precisa, e aí é que está, direito previdenciário, a população brasileira é muito carente, eles não sabem nada de direito previdenciário. Então, se a gente usa essas plataformas para chegar até eles, isso é magnífico, isso é belo, sabe? É para isso que a gente estudou, sabe? Não interessa a plataforma, interessa a forma como você está abordando esse conteúdo. Então, eu acho muito válido a gente se esforçar para deixar essa mensagem mais simples, sabe? Para ele bater o olho e falar assim, deixa eu ler esse texto aqui. Para ele parar e rolar, e para ele querer ver aquele vídeo seu, mas porque você está falando a linguagem dele. Eu gosto muito disso. Agora, é claro, se você for de outra área do direito, talvez você tenha, sim, que usar uma linguagem mais rebuscada e tal. Mas é isso que eu acredito. Professor, o Oi. Tiago, ele faz uma pergunta bem interessante. Ele pergunta sobre o que o senhor acha de fazer as postagens no perfil pessoal ou no perfil do escritório. Porque às vezes o advogado ou quem está começando não sabe se mistura as coisas do escritório com as coisas pessoais ou se faz uma postagem só num perfil do escritório. E a Andréia, ela pergunta sobre os sites institucionais. O que o senhor acha, se é bom ou não para fazer esse tipo de abordagem de marketing? Sempre eu defendo do escritório, postar, faça um perfil do escritório. E no seu pessoal, o que eu faço, por exemplo? Eu também tomo muito cuidado com as coisas que eu posto no meu pessoal. O meu pessoal, ele é pessoal, mas isso não quer dizer que eu posso falar qualquer coisa também. Porque uma hora
Um cliente mais exigente, ele vai digitar lá, não apenas Escobar Advogados, ele vai digitar Gustavo Escobar também, entende? Então, se ele digita, poxa, ele foi lá, assinou um contrato no Escobar Advogados, aí chegou em casa e quis pesquisar Gustavo Escobar, e me vê lá virando uma garrafa de cachaça, sabe? E, repito, é porque está muito na moda você fazer discurso de ódio, falando mal do PT, atacando quem vota no Bolsonaro. Ah, aconteceu alguma coisa, por exemplo, do Carrefour. Aí agora tem tem a pessoa que não aguenta, ela quer envolver política no meio do racismo para falar que, sabe? Aí ficou uma salada de coisa, essa polarização, você não pode levar isso para suas redes sociais. Você não pode. Agora, a postagem principal, o que que eu faço? O que que eu faço? Por exemplo, igual hoje. Eu posto os conteúdos só no profissional. E aí no meu pessoal, eu apenas compartilho. Eu vou lá nos stories, no caso do Instagram, e compartilho nos meus stories o vídeo completo que está lá na minha página profissional, né? Mas no meu pessoal, eu também tomo muito cuidado, igual eu falei. Eu posto mais coisas da minha família, que é quem de fato eu sou. Eu gosto muito de ficar em família, eu gosto da minha chácara, posto coisas sobre marketing digital, posto muita coisa lá sobre marketing digital, sobre gestão, que é uma paixão minha também. É interessante que quando a pessoa entrar no seu perfil pessoal, ela veja pelo menos uma pessoa sensata. Quem não quer... Ué, se eu fosse cliente, eu gostaria de ser defendido por um advogado sensato, um advogado tranquilo, não um advogado que sai por aí ofendendo as pessoas, sabe? E ela falou do perfil do site institucional, né? O seu site, ele não precisa estar recheado ali de artigos que você escreve todos os dias, não. É aquilo que eu falei, mas ele tem que mostrar o que que o escritório é, ele tem que estar pronto para mostrar o que que é o escritório, se por acaso o cliente entrar nele. Porque se por acaso, já pensou que feio? Ele entra lá no seu site, aí ele vê um artigo que você escreveu em 2014 e nunca mais você voltou lá, né? Ele vai falar, não, esse escritório eu acho que está até fechado. Ou então tem um telefone desatualizado, sei lá, tem alguma coisa lá que ele vai falar assim, não, esqueceram esse site aqui. Não, dá para fazer o seu site institucional? Dá. Só institucional? Pelo menos mantenha ele bem organizado, bem apresentável, coloque lá a sua equipe, seu endereço, tudo certinho, que já é um bom, meio caminho andado. Gustavo, Ah, voltando ao assunto dos vídeos, que dicas que você dá para quem quer começar a gravar vídeos ou já grava? Quais dicas você recomenda que sejam observadas? começa agora, agora. Quer gravar? Olha só, não vai acontecer quando você tiver a máquina de R$ 6.000. Não vai começar a dar certo só quando você comprar agora o iPhone 12, que tem a melhor câmera. Não, não é assim que funciona. O seguidor, ele está pouco se importando por equipamento que você utilizou. O conteúdo é que manda. Você tem um conteúdo para gravar? Você tem um conteúdo bom? E eu tenho certeza que você tem. Eu tenho certeza que essas 41 pessoas que estão aqui, elas têm alguma coisa para falar. Eu tenho certeza absoluta, tá? Pega isso, grava com o celular que você tem. Só toma alguns cuidados básicos. Bota uma iluminaçãozinha boa. A melhor iluminação, sabe qual que é? Que nenhuma supera? A natural. Ah, você não vai gravar agora à noite? Espera a luz do dia. Nenhum holofote, nenhum softbox, nenhuma luz de LED substitui ela. A melhor é a natural. Então espera a luz natural entrar. E toma alguns cuidados básicos, né? Com a qualidade do som. Você não vai gravar na hora que está ventando, mas não espere o momento ideal chegar, porque ele não vai chegar. Ah, eu só vou conseguir gravar vídeos na hora que eu fizer um curso de gravação de vídeos. Não, isso não vai acontecer. É igual o profissional também que fala, nossa, só vai melhorar quando eu fizer uma pós. Não, aí agora ele terminou a pós e fala, não, agora eu preciso fazer um mestrado. Mentira, você está enrolando. Não vai acontecer. Isso não vai chegar. Você quer gravar conteúdo? Repito, não é a única forma de você tocar o seu negócio. Tem várias maneiras de você fazer o seu escritório crescer. A que eu faço no meu hoje é o marketing digital.
Começa com o que você tem. Começa, você tem todas as ferramentas. Se a pessoa está online aqui agora, num webinar, ao vivo, eu tenho certeza que ela tem internet, ela tem um celular, ou ela tem um computador. E as ferramentas são as ferramentas que ela precisa. Não precisa mais que isso. Agora, mas eu sou tímido. Eu sou tímida. Mentira, você não é tímida, você não é tímido. Você botou isso na sua cabeça. Eu te garanto que se você sair num happy hour do seu escritório ou com seus colegas, você não é tímido. Você conversa, você abre a boca. Num congresso do IEPREV lá, todo mundo se solta no coquetel, no coffee break. Os mesmos tímidos, não, mas para gravar o vídeo eu não dou conta. Mas por quê? Sabe o que acontece? Não é que você é tímido. Você tem medo do julgamento das pessoas. Eu aposto isso. Nossa, mas o que vão pensar? Meu Deus do céu. Aí a pessoa fica travada. Tá, é normal. Se eu pegar o meu primeiro vídeo, poxa, eu estava um pouco acanhado, eu estava falando de um jeito, hoje está bem melhor, está mais solto, está mais tranquilo. Esse é um processo de evolução e ainda não está bom. O vídeo que eu gravei hoje já está me incomodando. Eu já estou achando defeito nele. Não está legal, tá de verdade. Já não está. Amanhã eu vou tentar fazer um melhor. Mas vai e faz. O cliente, ele não quer saber se a sua voz é bonita. Você conhece alguém que gosta da sua própria voz? Ninguém gosta da própria voz. Ninguém. Não existe ser humano que fala, minha voz é linda, eu adoro me ouvir. Não existe. Então, assim, quando é que você acha que vai isso acontecer? No dia que você for numa fonoaudióloga? Não existe isso. Pega o que você tem. Agora, gasta um tempinho na produção do conteúdo, na pesquisa. Não vai escrevendo qualquer coisa, não. Os princípios do direito previdenciário, sei lá, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber disso. A não ser que seja um artigo científico. Ou, sei lá, se você é professor. As pessoas querem saber de coisas que estão acontecendo agora. Pente fino. Então, assim, você sabe alguma coisa de prova de vida do INSS que pode ajudar alguém que vai passar pela prova de vida? Você consegue explicar para as pessoas que a prova de vida está suspensa, mas o que vai acontecer quando voltar a fazer a prova de vida? Fale para as pessoas. Fale para o seu público. Tem muita gente querendo ouvir o que você tem para falar. Tem muita gente. Isso que a gente faz, Roberto, é um oceano azul. Não tem ninguém fazendo. Não tem ninguém. É uma das coisas que a gente mais se queixa. Eu converso muito com o Thiago Luquim, lá da ABL, a gente fala muito sobre isso. Cadê o pessoal? Por que o pessoal não está gravando? Por que o pessoal não está produzindo? Está pouco. A gente não tem referências. A gente não tem referências. Entendeu? Referências boas, assim, para falar. Temos algumas boas, mas é quase nada. Então, assim, começa. Porque veja bem, onde é que estava esse povo todo? A gente está com 35 mil seguidores lá no TikTok em menos de um mês. Nós não fizemos nada, apenas gravamos vídeos simples de 30 segundos. Sabe? E esse povo todo estava sedento de informação. Se você entrar lá nos comentários do TikTok, você vai ver um monte de gente falando assim, meu Deus, onde que esse povo estava? Sabe? Eles estão carentes de informação. Eu garanto para vocês, essas 42 pessoas que estão aqui têm alguma coisa para falar e tem gente querendo ouvir o que vocês têm para falar. Não adianta nada você fez uma pós, você fez a pós do IEPREV, você fez o mestrado lá na Universidade de Coimbra, em Portugal. Tá, e o que você fez com isso? O que você está fazendo com isso? É só um quadro bonito no seu escritório? Se você não puder pegar isso e transformar em algo relevante para quem importa, para mim não serviu de nada. Né? Porque esse mestrado seu dificilmente vai mudar uma decisão judicial que o juiz já tem na cabeça dele, convenhamos. Né? Então, pega isso e transforma em algo relevante, em algo útil para quem interessa, que é o nosso público. Eu advogo para o nosso público, eu falo com ele. Né? Eu sigo bastante advogados nas redes sociais e eu comecei a perceber que o advogado começa a falar em uma linguagem que ele acaba atraindo outros advogados e, no final das contas, ele acaba sendo consultor, fazendo mentoria, prestando serviços para próprios colegas, porque acho que ele consegue ali criar uma autoridade e os demais colegas o acabam identificando dessa forma.
E, de fato, quando a gente faz uma pesquisa para verificar advogados produzindo conteúdos para clientes, para potenciais clientes, a gente pouco enxerga. Ou, quando a gente enxerga, a gente vê que tem uma mescla de conteúdo muito jurídico, muito técnico e com um pouco de conteúdo voltado para os clientes, né, possíveis clientes. E eu acho que essa é uma dificuldade que muitos advogados enfrentam. Eu mesmo tenho o meu perfil profissional, é um perfil super pequeno, mas eu tenho bastante dificuldade em encontrar a linguagem que atinja o potencial cliente. Tanto é que quando eu tenho as interações ou as dúvidas, normalmente são colegas advogados. Os colegas. Então, eu acho que a gente encontrar um caminho para a gente falar pro cliente, pro potencial cliente, né, é bastante complicado. Desculpa, pode falar, depois eu falo. Não, pode, eu te interrompi, pode falar. E com relação aos vídeos, o pessoal está compartilhando aqui que é muito complicado gravar vídeo, que a Andrea comentou que começou a gravar e aí ao longo do tempo ela foi melhorando e se sentindo mais segura. E a Fabiola também disse que demorou bastante para começar a gravar, porque ela achava que era tímida, mas no final das contas o que ela tinha era a necessidade de aprovação. E eu também enxergo isso na minha rede social, que é pequena, mas é muito difícil gravar vídeo. Por mais que você coloque, tenha a estrutura, né, coloque a iluminação, tudo, você gravar e estar sujeito à aprovação do outro é bastante complicado. E quando a gente faz, e depois a gente vai olhar os vídeos, igual você mesmo, que está aí nessa estrada há muito tempo, identifica erros. E eu acho que a gente tem que não fazer vista grossa aos erros, né? Porque, afinal, a gente está querendo mostrar autoridade, então tem que ser um negócio bem feito. Mas algumas coisas eu acho que às vezes a gente tem que fazer meio vista grossa, né? Porque se a gente ficar querendo ser perfeito, nunca sai. Eu vejo alguns vídeos meus, às vezes tem erro de concordância, erro de português, mas eu penso, já gravei tantas vezes, tentei tantas vezes, vai assim mesmo que eu consegui passar a mensagem. Mas essa questão do vídeo é bastante complicada. E você tem alguma dica, assim, de como a gente pode melhorar isso? E se a gente faz um roteiro, estuda antes, treina no espelho, o que você acha? Tá. Vamos lá. Olha, essas pessoas que criticam, elas vão criticar. Elas não tem como, elas não vão sumir. A sua vida é feita de críticas. Todo mundo te critica por tudo que você faz. É claro que quando você fizer um vídeo, às vezes essa crítica vem até dos amigos, né? A maioria das pessoas, Alberto, a maioria das pessoas que vão te criticar, tô falando isso aqui por feedback pessoal, é porque elas gostariam de estar fazendo o que você teve coragem de fazer. Vai por mim. Aquela pessoa que vai falar, doutora, virou youtuber, virou tiktoker. Você acha que eu não estou tendo que aguentar isso agora? De colegas? Virou tiktoker, doutor? Virei, com muito orgulho. Com muito orgulho. Entendeu? Muito orgulho, estou conseguindo. É muito gratificante para mim receber uma mensagem. Estou falando do fundo do coração, de novo, igual eu recebi de uma senhora falando que conseguiu quitar a casa dela por causa de um vídeo besta de TikTok que ela viu eu falando que o aposentado por invalidez que levar a carta de concessão na caixa quita a casa. Não tem coisa mais gratificante. Através de um vídeo besta de TikTok, você recebeu uma mensagem dessa. Uma pessoa falou assim, doutor, eu não acreditei que era verdade. Levei a carta lá e minha casa está quitada. Qual o demérito nisso? Entende? Então, ao invés de fazer dancinha, a gente conseguiu levar uma informação para a pessoa que estava pagando financiamento e não sabia que podia quitar a casa. E nem é cliente minha. E aí você vem me criticar porque eu virei TikToker. Você gostaria de estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu falei para o Rodrigo esses dias, não é justo a gente deixar de fazer as coisas nas quais a gente acredita com medo de julgamento de outras pessoas, porque elas gostariam de estar fazendo o que a gente está fazendo. Elas gostariam de ter dado aquele passo, sabe, a mais, que é bom para a gente. A pessoa mais importante da nossa vida somos nós. Se eu acredito que aquilo é importante para o meu escritório, para a minha equipe, para a minha família, para essas pessoas que estão aqui atrás, minha esposa, minhas filhas, eu vou fazer. Não é um colega que vai me criticar porque eu passo maquiagem, porque
Ô, Gustavo, você virou agora é o quê? Aí cada um é uma crítica. É youtuber, é instagramer. Cara, meu amigo, você está falando aí, eu estou fazendo. Agora, 2 dicas. Tem um cara que eu recomendo para vídeo. Quer seguir? Chama Camilo Coutinho. Esse é um professor, ele ajuda muito, muito nesse sentido. Para mim, ele é o melhor profissional hoje da internet, muito simples, muito acessível. Você consegue aprender tudo gratuitamente com as coisas que ele ensina. Chama Camilo Coutinho. Segue ele no Instagram e no YouTube. É o melhor. Para mim é o melhor. Agora, eu dou uma dica para quem quer fazer vídeos, que é o que eu mais faço hoje, que eu mais faço hoje, que são os roteiros. Não faça vídeos sem roteiros. Quando eu fazia vídeos sem roteiros, esses vídeos levavam 4, 5 minutos. E às vezes eu percebia que eu enrolava, eu repetia a mesma coisa. Uma coisa que eu falava no começo do vídeo, eu acabava repetindo. E isso acaba ficando chato o vídeo. Com o roteiro, você consegue colocar ali em 1 minuto aquilo que você falaria em 4. Você para um pouquinho, escreve. Vou dar um exemplo. Eu faço o roteiro, olha só. Esses aqui, ó, os dois, para vocês verem. Isso é um roteiro. Ó, isso é um roteiro. Os 2 vídeos que eu gravei ontem para o TikTok. Tá aqui. Eu olho, eu leio, decoro, olho para a câmera e falo. Aí depois eu vou e edito. Agora, quem não consegue editar, aí você vai ter que ler e decorar tudo. Porque no programa de edição, eu leio parágrafo por parágrafo e lá no programa de edição eu junto tudo, né? Por exemplo, esse vídeo aqui tem 30 segundos. Cada um desses papeizinhos aqui dura 30 segundos. Eu já cronometrei isso. Só que para fazer esses 30 segundos leva 10 minutos. Por quê? Cada parágrafo desse aqui, ó, eu falo pelo menos 10 vezes. Entende? Pelo menos 10 vezes. Aí lá no programa de edição eu vejo qual ficou melhor. Aí eu pego aquele, deleto os outros e junto. O programa de edição é muito simples, tá, pessoal? É muito simples. Tem vários programas de edição por aí. Tem desde os mais simples, gratuitos, né? O próprio Windows tem um Movie Maker, permite você fazer isso. O celular permite. Mas faça roteiros. Faça roteiros. Não faça vídeo sem roteiros. A não ser uma live, né? Uma live de 1 hora de duração. Às vezes você pode ter um guia ali do assunto que você vai falar. Né? Mas para você fazer um vídeo que você vai postar, minha dica é essa, faça roteiros. Eu aprendi a fazer roteiro com o Camilo Coutinho, inclusive. Gustavo, e você acha que tem um tempo máximo de vídeo para não ficar muito cansativo? Olha, existe uma regra no marketing digital que eles falam, essa regra não é tão absoluta assim, mas faça vídeos curtos para quem não te conhece e vídeos longos para quem já te conhece. Entendeu? Tem uma lógica nisso, faz sentido. Quem já te conhece, ele já está acostumado ali com a sua cara, tudo, então ele vai parar um tempinho e ver. Agora, para quem não te conhece, é difícil ele parar, sei lá, 3 minutos, 4 minutos do tempo dele para te ver até o final, a não ser que o conteúdo seja muito bom. Mas tem essa regra. Agora, cada vez mais as pessoas estão consumindo conteúdo fast food. Você pode ver, o Reels do Instagram é 30 segundos. Minha cabeça hoje pensa em 30 segundos. Qualquer tema que vem na minha cabeça, eu falo, eu tenho que falar isso em 30 segundos. E você vê, Roberta, que não é difícil. Porque se você começa a praticar aquilo todos os dias, vou dar um exemplo. Claro, eu não vou aqui falar que eu consegui esgotar um tema tão complexo em 30 segundos. Não, seria um desrespeito até com os colegas. Não, não. Mas em 30 segundos, eu falei sobre... Quer ver? Esse tema, deixa eu só abrir aqui para não correr o risco de falar errado. Em 30 segundos, a gente falou sobre 3 decisões judiciais importantes para quem precisa do INSS. Nós falamos... 3 decisões judiciais recentes e muito importantes para quem precisa do INSS.
Número 1, a Justiça reafirmou que quem tem visão monocular tem sim direito à aposentadoria como deficiente. Número 2, o STF disse que não existe prazo para a pessoa pedir o benefício. Antes, o INSS entendia que esse prazo era de 10 anos. E número 3, a Justiça decidiu que se durante o prazo em que a pessoa aguarda o processo lá no INSS, ela vier a ter direito a um benefício melhor, ela pode então receber esse benefício. 3 decisões. Eu falei de visão monocular, reafirmação da ADER, meu Deus, que tema difícil, e decadência, em 30 segundos. Repito, longe de mim querer falar que eu expliquei esses temas. Não, mas eu transformei em conteúdo relevante. 3 decisões judiciais recentes e muito importantes. Vou mostrar aqui, ó. Esse vídeo aqui, ele foi compartilhado 12 mil vezes no TikTok. 613 comentários. E ele teve 590 mil visualizações. E chamou atenção, né? Chamou atenção para os temas, para que abra, para no caso, via o possível cliente, né? Não Exatamente. aquele do comentário, mas o que te manda uma mensagem inbox para que prossiga num caso concreto. Agora, isso eu confesso que reconheço que é difícil. Mas é um desafio que quando você está praticando todos os dias, veja, você faz uma petição, nós advogados aqui, Roberta, Adriana, por exemplo, vocês fazem uma petição hoje muito melhor, com certeza, do que vocês faziam quando vocês começaram, certo? Por quê? Prática. A prática leva à perfeição. Claro que quando eu comecei, jamais eu conseguiria fazer um roteiro de, meu Deus, 30 segundos para falar de reafirmação da ADER, decadência e comentar uma decisão do TRF5. Mas, olha só, quando você está vivenciando aquilo ali todos os dias, a coisa flui, a coisa fica fácil. Né? Então, agora, leva à prática. Por isso que eu falo, Roberta, no começo, conhecer as ferramentas necessárias para isso. Porque o pessoal, infelizmente, aí é a grande maioria, desiste pelo caminho. Desiste fácil. Ah, mas eu fiz um vídeo, não deu nada. Ah, mas é claro, você queria o quê? Você começou agora. Calma. Começa a construir sua comunidade, começa a entender melhor. Por exemplo, ele te dá as métricas. O TikTok fala qual é o melhor horário para você postar. Qual é o horário onde a sua audiência está mais ativa. O Instagram, do mesmo jeito. O Facebook, do mesmo jeito. Começa a estudar isso. Mas não desista. Não desista. Se a pessoa não desiste, ela começa assim. Aí, de repente, ela começa a ver o negócio deslanchar. Aí acabou. Não se preocupa também em viralizar. Isso é bobeira. Isso é bobeira. Isso é vaidade pura. Ah, eu quero ter 200 mil seguidores. Para quê? O que adianta ter 200 mil seguidores? Eu quero ter 200 mil seguidores corretos. Eu quero ter as pessoas certas me seguindo. Entendeu? E preferencialmente clientes, né? Pessoas do meu público-alvo. Eu gosto de falar com eles. Eu adoro falar com eles. Agora, veja bem, esse vídeo aqui eu tenho certeza que muito advogado previdenciarista falou assim, mas você não explicou o que é a reafirmação da ADER. Não, eu não preciso explicar o que é a reafirmação da ADER. Eu só falei para o segurado que enquanto ele aguarda o processo dele, se a coisa melhorar, ele tem direito a um benefício melhor. É isso que ele precisa saber. Por quê? Está todo mundo com um processo emperrado aí na agência. Eu não sou professor, você quer aprender o que é a reafirmação da ADER? Vai seguir o Rodrigo Sodero. Não me segue, não. Entendeu? Eu não vou te dar aula de direito previdenciário, eu não sou professor. Agora, através de um conteúdo desse aqui, pessoal, como é que é? Veja bem, eu falei de prazo decadencial sem usar o termo decadencial. Entende? Eu não preciso usar esse termo, porque tem advogados que não sabem a diferença entre decadência e prescrição. Eu vou explicar para uma senhorinha de 60 anos que está precisando de um LOAS, que está precisando de um auxílio-doença. Não vou fazer isso. Entende? Então, começa a praticar, esses roteirinhos começa a ficar mais fácil de fazer também. Eu adoro fazer isso aqui. Eu lembro que o colega aqui mais cedo tinha perguntado também como que eu faço, o tempo, né? O tempo que eu gasto para fazer isso.
Assim, o nosso escritório hoje está com 30 pessoas. Eu deleguei bastante coisa. Então, a parte judicial eu já não faço, os atendimentos eu não faço. Eu cuido da parte administrativa e comercial. Mas a parte de atendimento, recursos e tal, atendimento, parte processual, eu achei pessoas melhores do que eu para ficarem no meu lugar. Bem melhores do que eu, posso garantir. Só dei esse passo quando eu encontrei essas pessoas. E aí eles estão lá, a gente tem uma equipe muito bacana, tem muito orgulho da minha equipe. A gente está junto há muito tempo, quase desde o começo. Nossa equipe sou muito grato a eles. Graças a eles eu consigo fazer o que eu faço hoje. É muito legal, Gustavo, é uma super inspiração, né? E eu acho que, claro, você disse várias coisas super relevantes, mas para quem está iniciando, o importante é não desistir, né? Porque dá vontade Não, mesmo. não Como eu existe. comentei aqui, eu tenho o meu perfil profissional, pequenininho e tal. Ah, eu faço um pouco, aí eu canso, aí eu fico um tempo sem aparecer, Ah, aí quando eu volto é como se eu começasse do zero e aí fico patinando, sabe? E quando a gente é desculpa. pequeno, que o pessoal acabou colocando aqui, que trabalha sozinho, às vezes não consegue fazer, a gente tem bastante dificuldade, né? Porque entre você cumprir um prazo e você fazer uma postagem na rede social, você vai fazer aquilo que é o mais urgente e às vezes você acaba deixando a rede social de lado. Mas a gente precisa encarar que isso é um trabalho, né? Reservar um espacinho na agenda e se programar para tentar Claro, cumprir. claro. Ele é tão importante quanto qualquer outro. Agora, você falou de um negócio, eu lembrei, eu esqueci de falar, eu anotei aqui. É que você falou assim, às vezes tem dificuldade, atrai muito advogado e tal. Uhum. Aprendam a usar as hashtags. Aprendam a usar hashtags. Quem não sabe o que é hashtag e quer produzir conteúdo, vá atrás da hashtags. Só não use hashtag no Facebook. Facebook, hashtag faz esse seu alcance ir lá para baixo. Instagram e TikTok, hashtag comanda. O que significa hashtag? E aí eu vejo os advogados errando. Não sei se é o seu caso. Mas veja bem, o advogado ele faz uma postagem, aí ele quer colocar hashtag, porque ouviu falar que é bonito. Ah, vou colocar hashtag. Aí ele coloca assim, hashtag OAB. Por que você colocou hashtag OAB? Porque você é advogado? Hashtag são interesses. Você está falando, então você pode usar ali entre... outro professor, Paulo Faustino, é o melhor professor para ensinar a usar hashtags. É um português. Paulo Faustino, um cara excelente, carismático, gente boa. Tudo gratuito no Instagram. Você usa ali em média 12 hashtags por postagem. Aí o advogado faz um conteúdo voltado para o público dele e coloca hashtag OAB, ou seja, interesse OAB. Quem é que tem interesse em OAB? Você foi induzido a erro. Bom, mas eu sou advogado, eu tenho que colocar OAB. Você não tem que colocar OAB. Faz o seguinte, coloca hashtag melhor idade, hashtag depressão. Quem é que segue interesses de melhor idade? Idosos. Hashtag dona de casa. Sabe por quê? As donas de casa do Instagram, elas não seguem OAB. Elas seguem quem fala para donas de casa. O idoso, ele segue a hashtag geriatria. Então você vai ver lá, tem postagens nossa que tem geriatria, tem crédito consignado, tem de tudo. Mas a gente não fica, sabe? O advogado é muito induzido a essas hashtags erradas, a não ser que ele seja professor. Aí ele vai usar OAB, STF, STJ, etc. Use hashtags para o seu público. O que o seu público vê? Quais são os interesses do seu público ali na rede social? Né? Então, aprenda a usar as hashtags que você vai começar a espantar os advogados da sua... Eles continuam vindo, eles continuam aparecendo, mas você vai começar a atrair o público que realmente interessa, que são as donas de casa. No meu caso, né? As donas de casa, é um público gigante. Donas de casa, as pessoas com depressão. Porque quem está com depressão, o Facebook sabe, é esquisito isso, tá? O Instagram sabe que a pessoa, muito provavelmente ela sabe que a pessoa está doente e está com depressão. Porque se ela
Se ela digitou um artigo falando assim, depressão aposenta, sei lá. Se ela digitou alguma coisa no Google, imediatamente o Instagram sabe que aquela pessoa tem aquele perfil. Eu garanto, por exemplo, que o Instagram sabe que nós estamos aqui nesse horário falando sobre direito previdenciário. Eu posso garantir para vocês. Então, tem gente que fala assim, nossa, parece que o celular está ouvindo tudo que a gente fala. Não está nada, é porque ele sabe por onde você passou. Ele sabe se você ficou 10 minutos, aliás, se você ficou 3 minutos parado na porta da MAC Maquiagens lá do shopping, ele sabe que você ficou lá, mas não entrou. Aí quando você entrar no carro, você saiu do shopping, aí tá lá uma promoção da MAC, tipo assim, volte, compre, está em promoção. Você fala, meu Deus, como é que ele sabe? Como é que ele sabe que eu parei lá? Ele sabe, é geolocalização. Se o seu celular tá ligado, ele sabe que você parou lá, entendeu? Quando você chega numa cidade, ele fala assim, seja bem-vindo a Pindamonhangaba. Saiba onde dormir em Pindamonhangaba. Eu não falei para ninguém que eu estava indo para Pindamonhangaba. É geolocalização. Ele sabe tudo. Então, assim, ele sabe quem é dona de casa, ele sabe quem está com depressão, ele sabe tudo. Pode, garanto para vocês. Gustavo, foi excelente, eu adorei. Já? E... Ai, já! Eu falo bastante, eu estou falando. O Não, pessoal chama para fazer uma live de 30 minutos, a gente sai à meia-noite. E por mim, eu continuaria aqui por mais Quanto? longas horas, porque é um tema bastante interessante e que gera bastante dúvida. E conversar com alguém que está aí na estrada do marketing jurídico digital há bastante tempo, que põe em prática e colhe resultados, é bastante interessante. O pessoal está comentando aqui que gostou, agradecendo as dicas. Pô, que bom, fico feliz, fico feliz. E você agregou muito hoje na nossa quinta previdenciária e ficamos muito felizes aqui com as suas dicas. Eu acho que todos que estão aqui presentes se mantiveram firmes e com certeza vão sair dessa palestra de hoje com muitos insights para colocar em prática. E acho que a pandemia até trouxe mais ânimo aos advogados e até mais obrigatoriedade aos advogados em se instalarem no mundo digital, né? E a sua palestra veio em boa hora e trazer bastante lição para a gente. Bacana. Aproveitem o momento. O momento nunca esteve tão oportuno para fazer marketing digital quanto agora. Aproveitem, aproveitem. Oceano azul puro, gente. Vocês estão... Aproveitem, aproveitem. E no que eu puder ajudar, Roberta, Adriana, me coloco à disposição. Não vou vender nada, não tenho livro, não tenho mentoria, não tenho nada, não sou coach de nada. Eu sou um colega que fico feliz em ver os outros colegas dando certo, de verdade, juro, de coração. Eu gosto de ver quando o pessoal começa a fazer. Não, igual eu falei, longe de mim querer dizer o que é certo, o que é errado, tudo. Vamos fazer junto. O que eu puder ajudar, me chama lá no privado, me chama no inbox, manda um WhatsApp. Eu gosto. Gustavo, como é que edita? Gustavo, como é que você faz isso? Gestão também é outro tema que eu gosto muito, sou apaixonado. Amo o escritório, amo mexer com pessoas. Então, assim, o que eu puder ajudar para os colegas é um prazer, é uma satisfação. Gosto muito. Se deixar, eu fico aqui até 1 hora. A gente vai falando, vai falando e vai falando. A Andréia já colocou aqui no comentário. Desculpa, Adriana. Não, a Andréia já comentou que amanhã ela vai produzir conteúdos com mais qualidade. Vamos todos, né, nos empolgar aí e nos ativar nas redes sociais. Bacana. Professor, eu tenho que agradecer também, gostaria de agradecer, porque realmente é um assunto que eu e a Roberta gostamos muito, a gente troca algumas ideias, é um assunto que eu estudo muito também, e você trouxe excelentes dicas, que na prática com certeza vão auxiliar bastante, e me interessou também, além do seu conteúdo, aquelas canetinhas que estão ali atrás, ó, na sua estante. Ali, Adoro canetinha, casa que tem menina, com certeza tem canetinha. É o marketing... É o marketing indireto, vamos dizer assim. Obrigada, professor. Minhas filhas vêm aqui e assaltam minha estante aqui toda vez. Eu tenho que repor, já repus aquele umas 10 vezes. E falar em filha, eu tenho uma de 13 também, eu acho que eu vou fazer uma consultoria de TikTok com ela, porque ela vive no TikTok e acho que é o canal, então a gente investir mais, né, nessa ferramenta. Obrigada, professor. Eu que agradeço, pessoal. Sempre que precisar, é um prazer estar aqui. Pode chamar, eu venho com o maior prazer. De verdade. Muito obrigada, Gustavo. Agradeço mais uma vez a sua presença virtualmente aqui a Pindamonhangaba. Agradeço também a todos os participantes do evento.
Vamos implementar aí as dicas que o professor deixou hoje e tenhamos todos muito sucesso na nossa advocacia. Aproveito já para convidá-los para a nossa próxima quinta-feira previdenciária. Quinta-feira que vem é o Neto, Dri? Sim, o Neto. É o doutor Neto, isso mesmo. O doutor Neto, ele vai falar sobre gerenciamento de riscos e como a gente pode aplicar isso na nossa advocacia previdenciária, as alterações das NRs. Então, bastante conteúdo interessante aí para todos nós. Gustavo, mais uma vez, obrigada. Pessoal da OAB que está trabalhando aí nos bastidores também, obrigada. E até a próxima. Até mais, pessoal. Sucesso. Um abraço. Tchau. Tchau.